Ou seja, esta pressa, esta necessidade é pessoal, ela não é institucional, ela não é pelo Vasco, ela é pelo mandato, pela gestão, que é uma porcaria. Salve, família vascaína! Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Já quero te pedir aquela moral de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e também ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Família vascaína, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer aqui um corte da live que o Levin fez lá no seu Instagram, onde ele faz aí alguns esclarecimentos, né? Porque muita gente fala que o Levin era a favor da SAF e agora não é mais. E aí eu quero destacar aqui um pensamento dele que vai passar nesse vídeo, mas eu gostaria de destacar nesse início. Porque, ó, ele fala o seguinte: eu vejo que essa diretoria chega à conclusão da SAF porque ela estava onde eu estava há 2 anos atrás, sem um projeto. Ele vai explicar essa situação aí. E muito parecido com o pensamento do Salgado, né? Porque o Salgado, naquela resenha lá com o Rica Perrone, ele diz que a SAF não é uma saída por Vasco, porque a gente entende que o Salgado tinha um projeto, ele tinha aí um aporte financeiro, ele tinha a ideia de todo ano aí ter uma situação de 100 milhões no futebol do Vasco, então não via a SAF como solução. E aí, essa aqui é o mesmo pensamento do Levin. Quando ele não tinha um projeto, ele via a SAF como solução. Mas depois que ele foi ao mercado e construiu o Somamos, ele viu que a SAF não é a solução nesse momento e ele vai explicar tudo aí nesse corte. Vou ficando por aqui, tamo junto, vale a pena acompanhar para também colocar aí um pensamento aí se realmente a SAF é boa pro Vasco ou não. A gente tem que construir essa opinião aí, o torcedor vascaíno. Valeu, tamo junto, fui! Sabe por que eu compreendo que essa diretoria está desesperada e vê na SAF a única alternativa? Porque eu mesmo cheguei há 2 anos atrás a achar que isso pudesse ser uma alternativa e não tenho problema nenhum de mudar. Mudar diante daquilo que eu estudei, diante daquilo que eu trabalhei, diante daquilo que eu conversei com o mercado, diante daquilo que eu tive de resposta do mercado. Eu vi que não é a melhor alternativa para o Vasco nesse momento, por várias razões, né? O Vasco, ele está no momento onde sua administração está mal organizada, suas finanças estão desequilibradas, o Vasco esportivamente está numa situação muito ruim. O fato de estar na 2ª divisão significa que sua valuation é bem inferior a caso estivesse na 1ª divisão. Os valores que estão sendo colocados aí, o melhor que eu consegui ouvir até agora no momento é de R$1 milhão, talvez por 90%, é muito pouco, né? É o faturamento do rival no ano. O nosso projeto, a gente fatura mais do que isso em 5 anos, 6 anos. Né? Nós fizemos um projeto para 15 anos, no qual a possibilidade de parceria no futebol existe depois de 15 anos para que alguém se apaixone pela marca Vasco, alguém que vale a pena, né? Onde possa levar um percentual bem reduzido como parceiro de evolução e crescimento da nossa instituição. Nunca pensamos em entregar o controle acionário, entregar, né, de qualquer maneira, a qualquer preço, principalmente um preço super baixo como esse que está sendo colocado, a operação do nosso futebol, porque é simplesmente entregar um ativo para o outro ganhar dinheiro, quando a gente pode, com o nosso próprio ativo, uma vez bem organizada a instituição, a gente ganhar dinheiro para nós mesmos, reduzirmos a nossa dívida, investirmos em novos projetos de marketing comercial que possam alavancar a nossa instituição, que possam acelerar nossas receitas, como o projeto que a gente tem para as Casas Vasco, como o projeto de revitalização do estádio, como os projetos de revitalização das nossas sedes, como um melhor equacionamento de uma independência financeira que não faça a gente depender de empresário, para que a gente não fique mais na mão de empresário, para que a gente possa vender os nossos valores, os nossos talentos, por quanto a gente quiser, quando a gente quiser, quando a gente entender que é melhor. Isso vai dar certamente uma otimização no preço de venda. Então, gente, é muito diferente, né? Vamos pontuar aqui. Quando eu dei essas entrevistas, não havia ainda projeto Somamos, não havia ainda plano de negócios, não havia ainda modelagem financeira, eu não tinha ido ao mercado, bater mercado com esse projeto ainda para saber se ele teria uma receptividade. Eu fiquei muito bem impressionado de que o projeto teve receptividade e captou oportunidade de recurso para o Vasco. Isso foi uma coisa espetacular, né? Houve o retorno do mercado com relação a isso. Não tinha havido ainda a oportunidade de fazer o brainstorm com a equipe de executivos como a gente fez, para chegar à conclusão de que a SAF não era a única alternativa e que, com certeza absoluta, não era a melhor alternativa para o Vasco. Pelo tamanho da torcida do Vasco, pela depreciação das receitas do Vasco, eram perfeitamente possíveis de serem aumentadas com um investimento razoável.
com a operação que a gente pretendia fazer, que era uma operação de profissionais. Muita gente fala, mas você estava com fulano ou ciclano. Não importa a política, porque o que a gente ia fazer no clube era uma gestão no qual quem ia fazer a gestão eram os executivos. Os políticos, eles vão estar lá independente de qual seja o formato. O fato de que a gente não vai utilizá-los na gestão não significa dizer que eles não continuarão no clube, seja no Conselho de Beneméritos, sejam porque são beneméritos, sejam porque são antigos no clube, e fazem parte da história do Vasco. Entendeu? A gente não tem que sair destruindo ninguém para poder fazer as coisas acontecerem. A gente precisa simplesmente colocar as coisas no seu devido lugar, com uma gestão profissional, com gente capaz, que tenha credibilidade no mercado. Todos esses executivos que a gente estava trazendo, executivos que já trabalharam no Benfica, por exemplo, executivos que já trabalharam no Manchester City, no Barcelona, no Flamengo, no Atlético Paranaense, no Bahia, no Vitória, no Botafogo, tem experiência de sobra para trazer marcas para dentro do Vasco novas, para trazer novos parceiros, porque eles têm confiança do mercado. Né? Quando você fala de trazer para dentro da gestão, por exemplo, um Elton Simões, isso dá confiança em todo o meio de televisão, pela experiência que ele tem. O cara foi diretor da Globo, o cara foi diretor da Globosat, o cara foi diretor do canal Disney. Quando você fala de trazer para dentro da gestão Rosenberg, isso dá credibilidade do Vasco junto a uma Nike, por exemplo, e todas as marcas que ele levou para o Corinthians. Quando você fala de trazer um Newton Leão para o Vasco, isso dá credibilidade junto à Adidas, isso dá credibilidade junto a uma série de outras empresas importantes que já se relacionam ou se relacionaram com grupos no qual o Newton já trabalhou ou é diretor. Quando a gente fala de trazer para o Vasco, por exemplo, um Augusto Tanuri, que é um dos principais reestruturadores financeiros do país, já comprou diversas empresas, a última foi a Editora Abril, você traz a confiança de muitas instituições financeiras que sabem o trabalho que ele faz. Então, com isso, a gente via um cenário onde a necessidade de se transformar o futebol do Vasco em empresa era completamente supérflua, totalmente desnecessária, e seria um desperdício, porque a gente não precisava se desfazer de um ativo. E eu vejo que essa diretoria chega a essa conclusão porque ela está onde eu estava 2 anos atrás. Aonde que eu estava 2 anos atrás, quando eu dei essas opiniões que eu dei de que poderia ser interessante e tudo mais? Onde eu estava? Eu estava num estágio de estudo dos problemas do clube, no qual eu não tinha feito ainda um projeto, eu não tinha feito um plano de negócios, eu não tinha feito uma modelagem financeira, eu não tinha ido ao mercado de verdade. Eles não estão indo ao mercado, eles estão pedindo ao KPMG para ir ao mercado por eles. Eu não vejo eles saindo por aí, batendo na porta de todo mundo como eu bati. Então, eu não tinha mostrado ao mercado o projeto, eu não tinha tido uma resposta tão favorável do mercado, muito acima do que eu podia esperar, como eu tive. Então, era um contexto completamente diferente. Não tem absolutamente nada a ver com estar ou não estar, ou mudar de opinião simplesmente porque está ou não está. Aqui a minha opinião é sempre no sentido de tentar fazer o melhor para o Vasco se recuperar. Eu tenho um compromisso com os vascaínos que é fazer o Vasco ser campeão da porra toda. E para isso, hoje, eu vejo claramente que uma SAF não é a melhor alternativa. Ainda que possa ser uma alternativa, não é a melhor para o Vasco. Porque a gente não sabe quem vai comprar, como vai comprar, por quanto vai comprar, se parte dos recursos, ou a maior parte dos recursos, vai entrar com a própria operação do futebol, que mostra que é totalmente desnecessário fazer isso. Se vai entrar alguém que a gente não possa confiar, alguém que já esteja em volta do clube há muitos anos, pessoas que inclusive estão como dirigentes do clube, que têm dívidas do clube, a gente não sabe. Se o rival vai fazer parte disso agora ou no futuro, se isso é um movimento estratégico de pessoas que não gostam do Vasco, empresas de televisão que não gostam do Vasco, ou rivais que não gostam do Vasco, se isso é um movimento que pode ser ruim para a gente do ponto de vista estratégico nesse momento, com valores muito abaixo do que realmente pode valer o futebol do Vasco, se bem organizado, do que pode valer a marca Vasco, porque quando você vende futebol, você não vende só o futebol, você vende bilheteria, você vende hospitalidade, você vende todo o patrocínio, toda a possibilidade que você tem de licenciamento de uso de marca, você vende o programa de sócio-torcedor, tudo isso vai embora. O que sobra para a instituição? Muito pouco, do ponto de vista de possibilidade de arrecadação. E com isso a gente vai estar provavelmente matando as nossas sedes sociais, porque você não vai ter mais recursos subsidiados pelo futebol para isso, porque vai visar única e exclusivamente o lucro do empresário que entrar, vai ficar difícil arrecadar para essas atividades, para as atividades olímpicas, paralímpicas. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a sobrevivência dos valores do Vasco, que sempre foram fundados no associativismo, no coletivismo, nas entregas sociais. É isso que distingue o Vasco dos outros clubes.
A gente vendeu o nosso futebol por tão pouco para que a gente possa ser igual a qualquer outro clube médio, não fará mais a gente ser quem a gente se orgulha de ser, que é um clube com distinções, com caracteres que distinguem o clube de outros clubes. Então, gente, vejam bem, naquele contexto lá, eu não tinha ainda feito 90% do que fiz, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a lei, naquela época, a lei não existia ainda, era só um projeto de lei. E por incrível que pareça, o projeto de lei era melhor do que o projeto, do que a lei. E eu explico por quê. Quando a lei vem, o presidente Bolsonaro, ele decidiu vetar um artigo, um dispositivo da lei muito importante, que era um dispositivo que garantia a você, a qualquer pessoa, saber, né, principalmente ao clube que estava vendendo seu futebol, saber quem é o investidor indireto. Por exemplo, se entrar hoje um investidor no Vasco, a gente vai saber quem é o CNPJ que está ali junto com o Vasco formando a SAF. Mas a gente não vai saber nunca quem são as pessoas que estão atrás daquele CNPJ. Porque o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de disclosure, ou seja, de exibição, de quem são os sócios do parceiro que está formando a SAF com o Vasco. Isso foi vetado pelo presidente Bolsonaro, isso não está na lei. Então, por exemplo, se as pessoas que estiverem comprando lá forem rivais do Vasco, forem pessoas estrategicamente ligadas a rivais ou outros interesses que sejam de não fazer o Vasco estar no topo, a gente nunca vai saber. Então a lei veio pior do que o projeto de lei, na época que eu falei sobre isso. Em segundo lugar, eu não tinha estudado tanto como eu estudei de março de 2020 até hoje. Hoje eu vejo que existem muitas outras alternativas de captação de recursos de uma maneira muito mais clara que eu via quando eu conversei com o Mário e com o Dieguinho sobre o assunto naquela época, que era uma conversa muito mais genérica, não era uma conversa sobre Vasco propriamente dita ali, sobre transformação do Vasco, muito menos, eu jamais cogitei de entrega de controle acionário. E jamais cogitei uma valuation tão baixa como essa que estão se falando, até porque o Vasco, inclusive, estava na primeira divisão naquela época, não estava na segunda divisão, o que faz a valuation ser muito menor e que faz a gente fazer a pergunta, que é muito clara, de que se o Vasco precisa virar SAF para subir para a primeira divisão, porque se não precisa, é melhor aguardar, porque a valuation, se essa fosse a única solução, a valuation será muito maior. Ou seja, esta pressa, esta necessidade é pessoal, ela não é institucional, ela não é pelo Vasco, ela é pelo mandato, pela gestão, que é uma porcaria, que não consegue captar recursos, que não consegue gerar credibilidade junto aos próprios grupos que apoiam essa gestão, que estão decepcionados com a liderança que tem, né, porque o cara se acha. Eu tenho certeza que os 6 grupos lá, acho, que compõem a Mais Vasco, a maioria dos grupos e das pessoas, dos sócios do Vasco que apoiavam, hoje estão arrependidas, porque veem que a sua liderança está muito aquém daquilo que se podia esperar. A sua liderança, ela não atinge a capacidade que esses grupos têm de entregar alguma coisa positiva para o clube. Então isso é um ato de desespero, talvez até um ato pessoal de se pagar, talvez um ato até estratégico malicioso, que eu não quero entrar nesse item, né, nessa possibilidade, mas o fato é que não é o melhor para o Vasco, ponto. E me cabe, como agente político, como líder de tantas milhões de pessoas que confiam em mim, confiam naquilo que eu estou dizendo, alertar de que isso não é melhor para o Vasco. É a única coisa que eu posso fazer, uma vez que sequer no conselho eu estou. Né? Pelo contrário, tenho pedido ao Conselho de Benemérito a oportunidade de apresentar o Projeto Somamos para que eles possam ver o sucesso que o Projeto Somamos fez no mercado e como é possível o Vasco se recuperar através de um projeto bem elaborado, através de um plano de negócio, através de uma modelagem financeira, que não precisa desesperadamente entregar seus ativos, principalmente o futebol, que é um dos nossos ativos mais valiosos, para uma lei que não está testada, que a gente está vendo aí que o Botafogo e o Cruzeiro não estão voando, como as pessoas podiam imaginar que poderiam voar, né, que vai demorar e muito para isso acontecer, se é que um dia isso vai acontecer, que depende muito de quem vier. Vejo as pessoas falando com muita alegria, que o Grupo City comprou diversos clubes que estão muito mal, porque não é o objetivo do Grupo City. Inclusive quem fez essa compra foi o Francisco Lopes, quando estava no Manchester City. Então converso muito com ele sobre isso. Né? Esses clubes todos comprados pelo Manchester City, 90% estão disputando segunda divisão, ou risco de rebaixamento, ou não estão em posições boas. O dinheiro que foi entregue não foi alto, não foi para resolver o problema para sempre. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. E eu compreendo, de certa forma, o desespero do gestor que lá está, que é muito ruim, diga-se de passagem, muito ruim mesmo, muito incompetente, muito fraco, muita história e pouca ação, muito pouco tesão. Isso não é uma questão só da minha percepção, acho que isso hoje é a percepção de todos, que o Vasco não tem um dirigente à altura das suas tradições, à altura dos desafios que se impõem de serem enfrentados, que não tem nem tesão, sangue nos olhos
vontade realmente e competência para enfrentar tantos obstáculos que o Vasco precisa enfrentar para voltar a ser o Vasco que nós queremos.